O imposto de renda é reconhecido por ter imenso potencial arrecadatório. Poder fazer justiça fiscal e redistribuir renda, como nenhum outro tributo. Pode ser cobrado mais de quem tem mais e ganha mais, e cobrado menos ou não cobrado de quem ganha menos e tem menos, e ainda pode diminuir a desigualdade social. É sobre a história desse importante tributo que nós vamos conversar a partir de agora. A trajetória do imposto de renda é marcada por pressões de grupos, normalmente poderosos, no sentido de não pagar esse tributo e não dar a contribuição que deveriam, para que tenhamos modelo tributário mais justo e de acordo com a capacidade econômica do contribuinte, como preconiza a Constituição brasileira. No século XV, surgiram em Florença os primeiros movimentos para uma efetiva tributação sobre a renda. Foi criado o tributo conhecido como catasto, que transferiu a tributação direta da propriedade para a renda. Inicialmente não tinha caráter de progressividade, pois havia apenas uma alíquota. Não demorou muito para que o catasto se tornasse progressivo e se denominasse escala. Instituía-se o que ficou conhecido como 10ª escalata, décima um nome genérico que se dava aos impostos, e escalata, gradual, progressivo. A 10ª escalata não teve longa duração, porque atingia os mais ricos, que não aceitavam arcar com maior carga tributária. O imposto foi extinto. Em 1710, na França, Luís XIV instituiu o dixième, que incidia sobre os rendimentos das pessoas físicas com uma alíquota de 10%. Mais tarde, em 1749, o dixième se transformou em vingtième. Havia pressão de grupos para não pagar o imposto. Foram concedidas diversas isenções que descaracterizaram a proposta inicial. O imposto foi eliminado. No final do século XVIII, a Grã-Bretanha estava ameaçada pela França de Napoleão Bonaparte e necessitava angariar recursos para o financiamento da provável guerra. Preocupado, o primeiro-ministro William Pitt propôs instituir um imposto sobre a renda. Teve que dobrar as resistências dos britânicos e da Câmara dos Comuns para que o projeto fosse aprovado. Muitos se voltaram contra a cobrança do novo imposto, mas, graças à iminência do conflito internacional e à persistência de Pitt, o imposto foi aprovado. Em 18 de junho de 1815, os franceses foram derrotados em Waterloo, Bélgica. Acabou o conflito e o imposto foi suspenso. Havia sido instituído somente para o financiamento da guerra. Na Grã-Bretanha, o imposto de renda voltaria a ser cobrado em 1842.
O imposto de renda demorou a ser instituído no Brasil por força de pressões dos que não queriam arcar com o ônus tributário. A primeira disposição no Brasil sobre o imposto de renda, não especificamente com esse nome, surgiu no início do reinado de Dom Pedro II, com a edição da Lei nº 317 de 1843. O artigo 23 estabeleceu um imposto progressivo sobre os vencimentos percebidos pelos cofres públicos e devia vigorar por 2 anos. Assemelhava-se a uma tributação exclusiva na fonte. Alcançava de forma progressiva apenas os que recebiam rendimentos dos cofres públicos. A reação foi tamanha que foi suprimido antes do prazo estabelecido na lei. Foi a primeira tributação pontual sobre a renda no Brasil e também a primeira suspensa por pressões dos contribuintes. A primeira sinalização de R$1 e definitivo imposto sobre a renda remonta a 1867, quando o Visconde de Jequitinhonha expôs e defendeu sua implementação, sem, no entanto, lograr êxito. A reação contrária falou mais alto. Afonso Celso, o Visconde de Ouro Preto, quando ministro da Fazenda, preocupado em reorganizar o sistema tributário, consultou em 1879 os maiores financistas da época sobre a conveniência de instituir o imposto sobre a renda. As opiniões ficaram divididas. A posição de conceituados financistas chamou a atenção dos parlamentares. Ainda em 1879, uma comissão presidida pelo Visconde de Ouro Preto apresentou à Câmara dos Deputados proposta de instituição do imposto sobre a renda. A pressão para a não cobrança foi maior e a ideia foi rejeitada. O projeto não se converteu em lei. Em 1883, o conselheiro Lafayette, ministro da Fazenda, instituiu uma comissão para rever as rendas gerais, provinciais e municipais. Essa comissão elaborou um projeto sugerindo a criação do imposto sobre a renda. Mais uma vez venceu o temor de que o país não estava preparado para um imposto complexo e de larga repercussão. O projeto não foi aprovado. Nos primeiros anos da República, da chamada República Velha, o imposto sobre a renda foi por diversas vezes lembrado como uma das soluções para reduzir o déficit orçamentário. Os lobbies contrários à criação do imposto impediam sua implantação. O imposto sobre a renda participava cada vez mais da receita tributária dos países em que foi instituído. O Brasil conscientizava-se de que seria um importante meio de angariar recursos e de possuir um sistema tributário mais justo. Pouco a pouco, as resistências históricas no Congresso e na sociedade eram quebradas. No último dia de 1922, teríamos a principal notícia tributária do ano e da década. Era instituído no Brasil o imposto de renda, por força do artigo 31 da Lei nº 4.625, de 31 de dezembro de 1922, que orçou a Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1923.
Parece até que a alma da lua que descanta escondeu-se na garganta desse galo a soltar. Não há ordem de amor no ar com esse professor. Não há ordem de amor no ar com esse professor. A gente dizia que essa terra sem poesia não faz caso dessa lua nem Desde a primeira declaração de imposto de renda, são permitidas deduções que diminuem o saldo a pagar. Dessas, a mais antiga é a de dependentes. Porém, o primeiro regulamento do imposto de renda, de 1924, não incluía os dependentes no rol das deduções. No ano seguinte, a Lei nº 4.984, de 31 de dezembro de 1925, permitia que os dependentes fizessem parte das deduções. Desde então, os valores relativos a encargos de família puderam ser deduzidos ininterruptamente em todos os exercícios. A declaração simplificada atual, em vigor desde o exercício de 1996, substitui todas as deduções pelo desconto simplificado, inclusive encargos de família, mas o modelo completo contempla a despesa com dependentes. O modelo simplificado anterior, vigente nos exercícios de 1976 a 1989, permitia a dedução de encargos de família. Em 1926, o valor para cada dependente era de 3 contos de réis, e o limite de isenção, na tabela progressiva, 6 contos de réis. Correspondia a 50% do valor de isenção, impensável para os dias de hoje. Al Capone, o mais famoso gangster americano, cometeu inúmeros crimes, vários assassinatos, chantagens, subornos e contrabando, mas só foi preso em 1931
por sonegação do imposto de renda, após mais de 2 anos de investigação pela equipe comandada pelo agente especial Frank Wilson. Wilson trabalhava na inteligência do imposto de renda americano, o Internal Revenue Service, que na época se chamava Bureau of Internal Service. Wilson e sua equipe examinaram cerca de 2 milhões de documentos nos estabelecimentos de Al Capone. Em 1930, Wilson e seu grupo descobriram documentos com registros de operações de jogo. Nos livros contábeis de Al Capone, havia anotações que permitiam rastrear elevados pagamentos feitos a Al Capone, tudo sem declarar imposto de renda. O imposto de renda americano já tinha as provas que poderiam condenar Al Capone. Veio o julgamento. Para surpresa de muitos, Al Capone seria condenado não pelos assassinatos, subornos e contrabandos, mas por sonegação do imposto de renda. A sentença foi de 11 anos de prisão. Esse fato deu grande prestígio ao imposto de renda americano. Com o feito, a carreira de Frank Wilson decolou. Em 1932, Wilson foi designado para investigar o sequestro do bebê de Charles Lindbergh, crime que comoveu os Estados Unidos e até hoje é comentado. Lindbergh ficou famoso por ter feito, em 1927, o primeiro voo solitário transatlântico, sem escala. Em 1936, Frank Wilson foi nomeado chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos. A renda não declarada de Al Capone passava de $1 milhão, o equivalente em 2020 a quase 17 milhões de dólares. Não se pode cometer o anacronismo de julgar fatos ocorridos há 80, 90 anos com os valores de hoje. Em alguns momentos da nossa história, a mulher foi discriminada no imposto de renda. Não foi um fato isolado. Por exemplo, somente com a publicação do decreto número 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, a mulher pôde votar no Brasil. Vamos mostrar algumas situações em que a mulher foi prejudicada no imposto de renda. O artigo 40 do Regulamento do Imposto de Renda de 1926 dispunha que, quando os cônjuges fizessem separadamente declarações de rendimentos, unicamente a um seria concedida a dedução de dependentes. Podia ser o marido ou a esposa. O decreto número 21.554, de 20 de junho de 1932, substituiu o texto para permitir somente ao marido a dedução. O Decreto-Lei número 4.419, de 29 de junho de 1942, criou, no quadro permanente do Ministério da Fazenda, 150 cargos de contador. Na época, a fiscalização do imposto de renda era exercida pelo contador.
O Ministério da Fazenda entendia que o provimento do cargo fosse exclusivo por pessoas do sexo masculino. Em defesa dessa tese, o ministro da Fazenda encaminhou exposição de motivos ao presidente da República, que aprovou o pedido conforme Diário Oficial da União, de 21 de outubro de 1942. Até a instituição da Receita Federal, em 1968, os órgãos máximos da administração do Imposto de Renda foram denominados Delegacia Geral, Diretoria, Divisão e Departamento. Quantas mulheres comandaram o Imposto de Renda? Em 1944, um marco na história do imposto de renda no Brasil. Alcançaria o primeiro lugar em arrecadação. Vamos ver e analisar a participação em valores percentuais dos principais impostos e contribuições federais de 1924 a 2019. Escolhemos começar a partir de 1924 porque foi o ano da primeira declaração de imposto de renda. Em 1924, o imposto de importação detinha mais da metade da arrecadação tributária da União. O imposto de consumo vinha em segundo lugar com 27%. O imposto de renda estrearia com apenas 2,2% da Receita Tributária Federal, a menor de sua história. Só arrecadou mais que o imposto sobre loterias. Paulatinamente, a receita do imposto de renda aumentava até alcançar 10% em 1936. Na segunda metade da década de 1930, a participação do imposto de importação diminuiu consideravelmente por dois motivos. Primeiro, a crise mundial, culminando com a Segunda Guerra, trouxe reflexos no comércio exterior e, consequentemente, na receita do imposto de importação. Segundo, em 1938, o presidente Getúlio Vargas alterou a política aduaneira e criou barreiras alfandegárias, dificultando a importação de produtos e desenvolvendo a indústria brasileira. A partir daí, o imposto de importação perdeu a pujança arrecadatória, mas continuou importante na formulação da política aduaneira. O governo federal ficou preocupadíssimo. Como compensar a perda de arrecadação de seu maior tributo? Foi consenso que a solução residia no imposto de renda. Visando, sobretudo, aumento da arrecadação e melhoria do aparelho administrativo, foi criada a Comissão de Reorganização dos Serviços da Diretoria do Imposto de Renda, com amplos poderes para tomar medidas que aumentassem a arrecadação. Vivíamos num regime de exceção, o Estado Novo. Em 5 anos, o imposto de renda passou de 10% para 28% no total da Receita Tributária Federal.
Em 1944, alcançaria o primeiro lugar. A Constituição de 1946 determinou que 10% da receita do imposto de renda seria destinada aos municípios. Em 1965, teríamos um dos atos legais mais importantes da história tributária brasileira, a Emenda Constitucional número 18, de 1º de dezembro de 1965. Com apenas 27 artigos, foi uma verdadeira reforma tributária. Algumas alterações da Emenda Constitucional número 18 de 1965. Foi extinto o imposto de consumo e criado o imposto sobre produtos industrializados. Foi extinto o imposto sobre o selo e criado o imposto sobre operações financeiras. Foi extinto o imposto de vendas e consignações e criado o imposto sobre circulação de mercadorias. O imposto sobre vendas e consignações era o número 1 na arrecadação estadual. Foi instituído um sistema tributário integrado entre União, estados e municípios. Incluiu estados e Distrito Federal na participação da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. Até então, era restrita aos municípios. A partir da década de 1970, o IPI, pouco a pouco, teve menor participação. Em 1978, liderou pela última vez. A partir de 1986, começa a arrecadação do COFINS, que hoje só perde em receita para o imposto de renda. 3 anos depois, era a vez da contribuição social sobre o lucro líquido. A Constituição de 1988 aumentou a participação dos estados e Distrito Federal na arrecadação do imposto de renda para 21,5% e a dos municípios para 22,5%. No exercício de 2020, a maior alíquota da tabela progressiva do Imposto de Renda à Pessoa Física foi 27,5%. Você acha elevada? Veja a história da tabela progressiva.
Qual foi a maior taxa marginal da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física brasileiro? A nossa maior alíquota atingiu 65% nos exercícios de 1963 a 1965. É a maior alíquota do mundo. A maior alíquota no mundo atingiu 98%. Em que país? No Reino Unido. Quando? Em dois momentos, de 1941 a 1952 e de 1964 a 1978. É preciso que se considerem duas observações sobre a tabela progressiva. Primeiro, a tabela progressiva não incide sobre o rendimento bruto, mas sobre o que hoje se chama de base de cálculo, que, resumidamente, é a diferença entre o rendimento bruto e as deduções. Portanto, a alíquota efetiva é menor que o percentual da tabela. Segundo, a tabela é importante para a arrecadação e também para se fazer justiça fiscal, mas não incide sobre rendimentos isentos e não tributáveis. Se forem mantidos os privilégios tributários na isenção, a criação de alíquotas mais elevadas vai aumentar a injustiça fiscal e crescer a desigualdade social. Em 2020, a maior parte do rendimento isento decorreu do capital e a maior parte do tributável proveio do trabalho. O sítio da Receita Federal mostra as maiores isenções no exercício de 2019, ano calendário de 2018. A partir do exercício de 1963, ano base de 1962, por força do artigo 51 da Lei nº 4.069, de 11 de junho de 1962, o contribuinte ficou obrigado a apresentar, como parte da Declaração Anual de Rendimentos, uma declaração dos respectivos bens, que compreendia prédios, terrenos, direitos reais sobre imóveis, veículos, joias, metais preciosos, dinheiro e qualquer outra espécie de bem patrimonial, excetuados os móveis e utensílios de uso doméstico e o vestuário. Estava criada a Declaração de Bens. A legislação relaciona os bens que devem constar da declaração, porém, não impede que o contribuinte informe bens fora da obrigatoriedade. No exercício de 1982, ano base de 1981, um contribuinte do Rio de Janeiro informou na declaração de bens a relação
detalhada de tudo que possuía em 31 de dezembro de 1981. Faziam parte da declaração talheres, pratos, panelas, sapatos, camisas, calças, meias, lâmpadas, móveis, cama e mesa, discos, livros e até peças íntimas do vestuário. Enfim, nada escapou da relação. O imposto de renda teve seu mensalão, mas nada tem a ver com a ação penal 470. O artigo 3º do Decreto-Lei número 2.396, de 21 de dezembro de 1987, determinou que o contribuinte que tivesse percebido de mais de uma fonte pagadora rendimentos sujeitos à tributação devia recolher trimestralmente a diferença de imposto calculado com base em tabela especial e de acordo com instruções baixadas pelo ministro da Fazenda. Começou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1988. Na declaração de rendimentos do exercício de 1989, ano base de 1988, foi criado um campo para a complementação trimestral, conhecida também como trilhão, em função de o recolhimento ser trimestral e do leão da Receita Federal. O artigo 7º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, promoveu 2 alterações. Facultou o recolhimento e a apuração passou a ser mensal. Essa antecipação foi denominada recolhimento complementar ou imposto complementar. Não tinha sentido chamá-lo de trilhão, pois a apuração passou a ser mensal. Ficou conhecido como mensalão. Em 2005, foi denunciado um esquema de corrupção e desvio do dinheiro público, em que alguns parlamentares que compunham a chamada base aliada recebiam periodicamente recursos para dar apoio ao governo federal e votar a favor de projetos de interesse governamental. O deputado federal Roberto Jefferson batizou esse esquema de mensalão e assim ficou conhecido. Transformou-se na ação penal 470. O mensalão do imposto de renda nada tem a ver com a ação penal 470. Nas declarações de imposto de renda a partir de 2006, a palavra mensalão foi suprimida. Ficou o nome técnico imposto complementar. Nos países que seguem o calendário gregoriano, a passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro é efusivamente comemorada. Começa um novo ano. Desde a primeira declaração de imposto de renda,
De 1924, os dados informados se referem a rendimentos recebidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Hoje se chama ano calendário, nem sempre teve esse nome. Até 1962, não havia nome técnico para definir o período de recebimento dos rendimentos. No exercício de 1963, pela primeira vez, constou na declaração de IRPF a expressão ano base, em referência ao ano de percepção dos rendimentos. Em função da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, no exercício de 1993, a declaração de rendimentos passou a denominar-se Declaração de Ajuste Anual e a expressão ano base foi substituída por ano calendário. O período de ano fiscal não é único no mundo. No Japão, começa em 1º de abril e termina em 31 de março do ano seguinte. No Reino Unido, onde começou o moderno imposto de renda, o ano fiscal inicia em 6 de abril de um ano e termina em 5 de abril do ano seguinte. É uma história interessante. No século XVI, prevalecia o calendário juliano, implantado pelo cônsul romano Júlio César. O calendário tinha erros. Para corrigi-los, em 1582, o Papa Gregório XIII criou um novo calendário, que ficou conhecido como Gregoriano. Foram retirados 10 dias do calendário juliano, deixando de existir os dias 5 a 14 de outubro de 1582. Alguns países católicos o aceitaram imediatamente. A Grã-Bretanha demorou para adotá-lo. Até 1752, o Ano Novo Inglês começava no dia 25 de março, data em que alguns países de língua inglesa comemoram a festa da Anunciação. Para muitos cristãos, é a celebração da visita do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria, durante a qual ele a informou que ela seria a mãe de Jesus Cristo. A lógica de usar a festa da Anunciação como o início do ano é que ele coincide aproximadamente com o equinócio, quando a duração do dia e da noite é igual. Em 1752, a Grã-Bretanha resolveu adotar o calendário gregoriano. A defasagem entre os calendários gregoriano e inglês já era de 11 dias, que foram suprimidos. Assim, 25 de março passou a ser 6 de abril. O ano fiscal britânico, que vigorava a partir de 25 de março, passou a iniciar em 6 de abril de um ano e terminar em 5 de abril do ano seguinte.